nossa aula, eu estou aqui com o meu fio de 3 milímetros e vou usar também a agulha de 3,5 mm. Vocês usem a agulha de acordo com a tensão do ponto de vocês, ok? Vou fazer aqui o meu nozinho inicial. E vou fazer aqui agora 24 correntinhas. Fiz as 24 correntinhas. E agora, eu vou começar a trabalhar na parte de trás, fazendo pontos baixos, pegando nessas alcinhas. Vou pular esta primeira e a partir da segunda eu começo a trabalhar pontos baixos. Vou fazer por todas as alcinhas aqui e volto com vocês para darmos continuidade. Fiz aqui a nossa primeira carreira. Vamos ficar aqui no total com 23 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar aqui. E agora, nós vamos fazer aquele ponto baixo reforçado, tá? Ou ponto baixo dobrado, tá? Como você assim conhecer, nós vamos pegar nesta primeira alcinha aqui, pegando somente na alcinha de trás. E vamos pegar essa alcinha aqui da parte de baixo também, ó. Vamos puxar e vamos fazer um ponto baixo. Vamos introduzir no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás novamente. Pegando lá embaixo também a alcinha de fora, tá? Ó. Vamos puxar e vamos fazer no ponto baixo. Nessa primeira carreira fica assim estranho, porque vai dobrando, tá? Vai ficando o ponto bem firme. Mas a partir da terceira carreira fica mais fácil de fazer, tá? Nós vamos novamente pegar na parte de trás aqui. Na parte de trás não tem segredo, tá? Puxar e fazer o ponto baixo. Com muito cuidado, para lá no finalzinho da carreira, não esquecer de fazer o último ponto. Se tiverem dúvida, contem os pontos, tá? Tem que ter no total 24 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês para darmos continuidade. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, deixei aqui para fazer com vocês, que ó, neste último ponto, nós vamos pegar a alcinha de trás, a alcinha de trás. Vamos pegar a alcinha aqui de baixo. Vamos puxar e fechar o ponto. Este último ponto aqui é um pouquinho mais difícil, mas ó, com jeitinho a gente consegue, ó. E agora, vamos fazer uma correntinha para virar, viramos o trabalho e novamente vamos fazer do mesmo jeito, tá? Agora vai ficando um pouquinho mais fácil, que vai ficar mais visível, né, as alcinhas de baixo para você pegar. Vamos introduzir no primeiro, pegando a alcinha de trás. Vamos introduzir embaixo, pegando também somente a alcinha de trás, a alcinha de cima, tá? Que agora vai ter duas alcinhas, ó. Nós vamos pegar somente a de cima. Vamos no próximo, pegamos a alcinha de trás, com a alcinha de cima do ponto de baixo, puxamos e tiramos. No próximo, do mesmo jeito. Ó, à medida que vai fazendo, os pontos vão se acertando, ó, ficando direitinho, tá? Nós vamos continuar trabalhando pontos dobrados por carreiras de idas e vindas. Nós vamos fazer o total de 44 centímetros, tá? De comprimento nesses pontos, tá? Eu vou fazer meus 44 centímetros e volto com vocês para darmos continuidade ao nosso trabalho.
Prontinho, meninas, trabalhei aqui os meus 44 centímetros de comprimento, ó, vou medir pra vocês, tá? Verem direitinho, ó. 44 centímetros de comprimento por 16,5 de largura, tá? Se quiserem fazer maior, é só fazer os pontos, tá? Fazer mais correntinhas de início, lembrando que tem que ficar em pontos pares, tá? E aqui também. Como eu fiz essa separação aqui? Eu calculei 19, que eu quero que a altura fique 19. O fundo, eu quero que fique com 6 centímetros e novamente 19, tá? Eu vou marcar aqui para mostrar para vocês como faz, tá? Ó. Até aqui deu 19. Eu vou pegar meu marcador e vou colocar. Quero 6 centímetros, né? De fundura, de profundidade, no caso. Aqui, ó. Vou colocar aqui e vou marcar. Aqui temos os 6 centímetros. Eu vou marcar. E daqui até aqui eu vou marcar os 19 centímetros, tá? Aqui, ó. Aqui deu os 19. Eu vou colocar o marcador. Se você não tiver o marcador, você pode estar usando fitas, tá? Linhas mesmo de outra cor, tá? Só para poder marcar. E agora, vamos continuar agora para fazer o ponto fantasia da nossa aba. Fiz aqui uma correntinha para virar, vou até fazer novamente com vocês, tá? Vou fazer aqui uma correntinha para virar. Vou virar o trabalho. Neste primeiro ponto aqui, eu vou trabalhar um meio ponto, ó. Vou laçar, vou introduzir, vou puxar, vou pegar novamente e vou tirar um ponto, meio ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto. No próximo, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto. No próximo, ponto baixíssimo. E vamos trabalhar esta sequência de pontos, tá? Um meio ponto e um ponto baixíssimo. Um meio ponto e um ponto baixíssimo. Lembrando que iniciamos com meio ponto, então vamos terminar com meio ponto. Vou fazer esta carreira, no finalzinho dela, eu volto com vocês para continuarmos, tá? Se na contagem de vocês tiver aqui 23 pontos, vai iniciar com ponto, meio ponto e vai terminar com meio ponto. Eu terminei com ponto baixíssimo, então eu vou iniciar novamente com meio ponto, pegando aqui neste primeiro pontinho, ó. Vai ser assim, meninas, se terminar com meio ponto, a próxima carreira você vai iniciar com ponto baixíssimo. E se terminar no ponto baixíssimo, a próxima carreira você vai iniciar com ponto, com meio ponto, tá? Vou continuar fazendo aqui, ó. Continua na mesma sequência. Fazemos um meio ponto e um ponto baixíssimo. Um meio ponto e um ponto baixíssimo. Um meio ponto e o ponto baixíssimo. Como eu disse, aqui terminou com ponto baixíssimo, então a próxima carreira eu iniciei com meio ponto. Quando terminar com meio ponto, você vai iniciar a próxima carreira com ponto baixíssimo, tá? É só seguir. Eu vou fazer aqui por algumas carreiras e volto com vocês para mostrar quantas carreiras ficou e para iniciarmos a parte da diminuição.
Fiz aqui, meninas, as minhas carreiras em ponto fantasia. Agora eu vou medir pra vocês aqui. Ficou aqui, ó. 9,5 centímetros em ponto fantasia, tá? Que são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras. 14 carreiras em pontos fantasias. Agora, vamos fazer aqui a nossa primeira carreira de diminuição. Vão ser 5 carreiras de diminuições, tá? Fiz aqui uma correntinha para virar. Vou virar o trabalho. Eu vou pular este primeiro aqui, que seria o ponto baixíssimo, ó. Vou pular este primeiro, vou laçar a agulha e neste próximo aqui eu vou fazer um meio ponto. E vou continuar. Não tem segredo, meninas, para diminuir, né? É só pular um ponto e começar no próximo, tá? E nós vamos terminar no penúltimo ponto. Mexe aí, filha. Já nem pegar o garfo pra mexer. Tá. Aqui depois eu corto no vídeo. Sem barulho. Vou gravar. Cheguei aqui no penúltimo ponto, eu vou fazer um meio ponto. Aqui está o último ponto, não fazemos ele. Vamos fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos iniciar da mesma forma, tá? Vamos pular o primeiro e a partir do segundo vamos fazer os pontos, tá? Vamos fazer meio ponto. Vai sempre começar e terminar com meio ponto, tá, meninas? Vamos pular o primeiro, no próximo, meio ponto. No próximo, ponto baixíssimo. Próximo meio ponto. Nós vamos fazer aqui no total de 5 carreiras de diminuições. Todas elas vão iniciar e terminar com meio ponto, tá? Da forma que iniciar, tem que terminar, viu, meninas? Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês para continuarmos, tá? Lembrando, sempre terminando com meio ponto. Iniciando e terminando com meio ponto, tá? 5 carreiras de diminuições. Estamos aqui na segunda, vamos fazer então mais 3 carreiras. Pronto, meninas, fiz aqui as minhas 5 carreiras de diminuições, ó. Agora, eu vou medir para vocês o tamanho da nossa aba, tá? Que é diferente, né? É menor do que lá. Aqui, ó. 12,5 centímetros mais ou menos, ó, de aba, tá? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui uma correntinha aqui. Vou cortar o fio, tá? Vou queimar ele aqui. Vou puxar este fio assim. E agora, meninas, a hora de escolher essa parte aqui, ó. Vocês podem perceber, ó. Fica pro lado de dentro, tá? Ao outro lado não tem isso, ó. Vocês olhem o lado direitinho, tá? Essa parte aqui fica pra dentro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Este fio aqui, nós vamos esconder ele por entre os pontos. Não tem segredo, tá? É só vir escondendo ele. Nós vamos esconder o fio e após esconder ele, a pontinha dele nós vamos dar uma queimadinha e uma pressionadazinha, tá? Pra ele ficar firme. Eu não vou esconder por muito, pra mim aqui tá bom, tá, meninas? Vocês façam de acordo com o que vocês acharem bom. Vou cortar aqui. Vou aqui, ó, queimar a pontinha bem aqui de levinho.
Firma aqui. Pressionar aqui, ó, pra ele não soltar. Olha, prontinho. E agora, meninas, eu vou estar fazendo agora a lateral da nossa bolsa com vocês, tá? Nós vamos voltar fazendo as laterais da nossa bolsa. Voltei aqui, meninas, para continuarmos o nosso trabalho. Aqui eu já fiz uma lateral, tá? Ela ficou aqui, né, com uns 19 centímetros, né, que é igual o que eu tenho na bolsa, igual a minha divisão na bolsa. Se vocês fizerem, né, tamanhos diferentes, na lateral também, vocês vão ter que fazer da mesma forma, tá? Aqui, ó, 19 centímetros. Vou pegar aqui a minha linha. Para a lateral, eu vou dar aqui o meu nozinho inicial. E vou fazer aqui 9 correntinhas, tá? 1, 2, 9 correntinhas. Vou virar o trabalho e vou trabalhar nas alcinhas de trás fazendo ponto baixo. Vamos ter no total aqui de 8 pontos baixos, tá? Vamos ter o total aqui de 8 pontos baixos. Nós vamos fazer uma correntinha para virar. É igual o trabalho da base da bolsa, tá, meninas? Em pontos reforçados ou ponto baixo dobrado. Fizemos uma correntinha para virar. Vamos introduzir aqui no meio, pegando a alcinha de trás e pegando a alcinha de trás na parte de baixo aqui, ó. Vamos puxar e fazer ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer do mesmo jeito. E vamos continuar assim, tá, meninas? Nós vamos fazer por toda a nossa lateral em pontos baixos dobrados, tá? Qualquer dúvida, voltem o vídeo, tá? Vejam direitinho. Também deixem nos comentários, tá? Que eu respondo vocês assim que possível. Eu faço o possível para, né, tá respondendo todos vocês, tá bem? Eu vou continuar, meninas, trabalhando assim, tá? Fazendo pontos, carreiras de pontos baixos dobrados. Vou fazer aqui o meu último ponto baixo dobrado. Como eu disse, nessa primeira carreira é um pouquinho mais chatinha, né? Mas a partir da terceira já fica mais fácil, tá? Aqui, ó, os pontos já ficam bem mais visíveis pra gente poder tá pegando. Vou fazer uma correntinha pra virar e vou voltar a fazer do mesmo jeito do outro lado, ó. Agora, pegando na alcinha de cima aqui na parte de baixo, ó. Somente a alcinha de cima. Eu vou trabalhar aqui algumas carreiras e volto com vocês fazendo a medição e mostrando para vocês como colocar a meia argola, tá? Fiz aqui, meninas, as minhas carreiras. Fiz aqui no total, vou medir aqui para vocês verem, de 17,5 centímetros. 17,5. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha argola, minha meia argola. Meninas, eu vou fazer prendendo ela diretamente nos pontos, mas se vocês quiserem e preferirem, tá? Podem fazer os 19 centímetros normais e depois vir colocar e costurar a meia argola aqui. Eu já prefiro fazer prendendo ela, tá? Mas é tudo, né? É a critério de vocês, da forma que vocês acharem mais fácil. Eu vou virar aqui, vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, e a partir do terceiro agora eu vou prender a argola. Eu vou virar ela assim, vou colocar ela aqui. Vou introduzir a agulha nos pontos, ó, pegando a laçadinha de trás da parte aqui de cima e da parte de baixo, ó. Vou introduzir dentro da argola, vou puxar e fazer o ponto baixo.
No próximo, eu vou fazer do mesmo jeito. Nós vamos fazer 4 pontos baixos dentro dessa argola. Ó, introduzimos, puxamos, fazemos o ponto. Ponto, fazemos o ponto. Vamos fazer mais um ponto dentro dessa argola. Vamos introduzir aqui na alcinha de trás, na alcinha de baixo, dentro da argola, puxou e tirou. Vamos fazer agora os 2 últimos pontos baixos, ficando no total com 8 pontos, que são 2 pontos fora da argola, 4 pontos dentro da argola e mais 2 pontos fora. E vamos fazer aqui agora, meninas, mais 3 carreiras, somente isso, tá? Depois de colocarmos a argola, fazemos mais 3 carreiras em pontos baixos dobrados normais, tá? Eu vou trabalhar aqui as minhas 3 carreiras e volto com vocês para darmos continuidade. Fiz aqui as minhas 3 carreiras após a argola, tá? Ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha aqui. Eu vou cortar um pedacinho desse fio aqui. Vou tirar e vou esconder aqui atrás, tá? Passando por entre os pontos normais, tá, meninas? Igual estamos acostumadas a fazer. Para esconder este fio por entre os pontos. Vocês passem, né, até onde vocês verem e acharem necessário esconder o ponto de vocês, esconder a linha, tá? Eu aqui, pra mim, tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma cortadinha aqui. Vou vir com o meu isqueiro. Vou dar uma queimadinha aqui na pontinha dele pra não soltar. E vou pressionar aqui, ó. Prontinho. E vou fazer a mesma coisa com essa pontinha aqui embaixo, onde iniciamos o trabalho, tá? Vou passar por entre os pontos e vou esconder. Prontinho, meninas, estou aqui com as nossas, né, 2 bases prontas, né, 2 laterais, tá bem? E agora é o seguinte, meninas. No corpo da nossa bolsa, se vocês não quiserem, meninas, não precisa estar colocando a tela plástica, tá? Ó, ela fica bem firme. E se for feita, né, no fio 4 milímetros ou 5 milímetros, ela ainda vai ficar bem mais firme, tá bem? Ó, ela fica firme. Eu, particularmente, meninas, eu gosto de estar colocando a tela plástica, tá? Mas isso é critério de cada uma de vocês, tá bem? Não é necessário colocar a tela. Eu vou pôr porque eu gosto de pôr, tá, meninas? Eu prefiro assim. Então, vai da preferência de cada uma de vocês. Eu vou colocar a tela e quando eu voltar vai ser pra gente poder estar colocando as laterais na bolsa, tá bem? Voltei aqui, meninas, com a bolsa, tá? Como eu disse, eu coloquei tela, mas vai do gosto de cada um de vocês, tá? Não é necessário pôr essa tela, vocês coloquem se quiser, tá? Eu coloquei a tela e eu fiz o seguinte, eu peguei as laterais e coloquei na medição certinha, tá? 19 centímetros aqui, 6 centímetros de fundo e 19 centímetros de novo, tá? E prendi com os marcadores assim. Se não tiver marcador, vocês prendam com alguma outra linha, só para ficar mais ou menos a posição e vocês não se perderem na hora de estar fazendo a costura, tá? E olha só. Se quiserem também, meninas, fazer a aba maior, tá? Como se diz, é critério de cada um de vocês, tá? Pra mim, tá bom. Eu não gosto da aba muito grande, ó. Pra mim, assim, tá bom. Vamos lá fazer a nossa costura? Eu vou virar a bolsa aqui, ó. Deste ladinho. Pegar aqui meu fio. Eu vou começar trabalhando, meninas, neste lado aqui da bolsa, ó. Ó. Deste ladinho aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Eu vou introduzir o meu fio aqui neste primeiro aqui, ó.
antes daqui, tá? Antes de começar a contagem aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Vou puxar o fio. Vou deixar aqui essa quantidade para depois a gente tá arrematando, tá? Vou fazer aqui uma correntinha. Vou vir neste próximo aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora sim, nós vamos juntar aqui assim, ó. Vamos colocar bem rente, tá? Ó. Eu vou tirar aqui o marcador. E agora, eu vou tirar esse aqui, gente, que eu tinha feito, tá? Mas aqui, ó, puxei o fio aqui, fiz a primeira correntinha, vou introduzir aqui nesse, ó, introduzir nesse, vou introduzir aqui, ó, nas correntinhas da lateral, vou puxar o fio e vou fazer ponto baixíssimo. Vou ir neste próximo aqui, meninas, ó. Aqui nós não vamos trabalhar, ó, nós vamos trabalhar aqui. Vou introduzir novamente aqui, ó, pegando as alcinhas aqui, do lado da lateral, ó. Vamos pegar da lateral aqui também. Vamos puxar. E vamos fazer o ponto baixíssimo. Vamos no próximo, pula este, no próximo. Ó, introduzimos, pegamos as duas laçadinhas. Vamos na lateral, pegamos o fio. Olha, pegamos as duas laçadinhas aqui também, ó. Tá vendo? A gente não trabalha nesses gominhos aqui, somente nesses, tá? Ó. Opa, vou puxar aqui. Nós vamos continuar assim, meninas. Quando chegar aqui embaixo para virar, tá? Eu volto com vocês para continuarmos. Cheguei aqui, meninas, no último ponto aqui, no marcador. Eu vou tirar aqui esse marcador. Já introduzi aqui, agora eu vou introduzir nesta alcinha aqui, ó. Que aqui é um pouco diferente. Vou puxar a linha. E fazer o ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos continuar aqui, ó. Nós vamos arrumar assim. Nós vamos continuar trabalhando, tá? Nós vamos pegar aqui, vamos introduzir. Vamos aqui, ó, nessa alcinha. Vamos puxar. E fazer o ponto baixíssimo. Puxamos aqui a linha, tá? Para não ficar muito apertado, nem muito folgado.
Introduzimos aqui, pegamos essas duas aqui. E vamos aqui na próxima alcinha, ó. E fazemos. Nós vamos prosseguir trabalhando assim, tá? Não tem segredo, é paciência. E assim nós vamos prosseguir, tá, meninas? Eu vou fazer as minhas aqui, tá? Não tem segredo, é só seguir direitinho aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para continuarmos, tá? Não tem segredo, é do mesmo jeitinho, tá, meninas? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Voltei aqui, meninas, tá? Ó, fiz toda a volta e cheguei aqui no finalzinho. Eu vou tirar aqui o marcador. Vou colocar a agulha aqui. Ó, e aqui neste último aqui, vamos fazer o último ponto baixíssimo, ó. Nós vamos pegar aqui. Aqui é um pouquinho mais difícil, que é o do começo, né? Essa é a única alcinha que nós vamos pegar daquela diferente, tá? É até difícil de introduzir, ó, introduzimos. Aí, vamos aqui também, vamos pegar a pontinha certinha, deixa eu ver direitinho aqui. Puxamos. Fazemos aqui o nosso último ponto baixíssimo. Agora, meninas, eu vou trabalhar assim. Eu vou vir aqui neste primeiro e vou fazer ponto baixíssimo. E vou seguir aqui, ó, nessas alcinhas, trabalhando em pontos baixíssimos, tá? Até chegar lá no outro lado, onde vamos começar novamente a costurar a nossa lateral na bolsa. Olha só como tá ficando. Eu vou prosseguir aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente só começar aqui o início, tá? De colocar a próxima lateral. Voltei aqui, meninas, tá? Fiz a voltinha aqui, tá? Toda em pontos baixíssimos. E agora, nós vamos começar a fazer a nossa lateral. Eu vou tirar esse marcador daqui. Nós vamos pegar bem em cima nesse aqui, deste lado aqui agora, nós vamos introduzir a agulha aqui, ó. Nós vamos introduzir a agulha aqui. Vamos pegar aqui a lateral, ó. Coloquei um pouquinho. Nós vamos vir bem em cima também aqui na lateral, tá? Bem na parte de cima aqui, ó. E vamos puxar e fazer aqui nosso primeiro ponto baixíssimo. Vamos ir neste próximo aqui agora, ó. Pegando as duas alcinhas, ó. As duas aqui. Vamos pegar as duas desse lado aqui também. Vamos puxar e fazer o ponto baixíssimo. E agora, nós vamos prosseguir daquela mesma forma, tá, meninas? Nós vamos fazer toda a volta, pegando, né, nessas alcinhas aqui, igual a gente fez lá do outro lado. Ó, nós vamos seguir trabalhando, e olha só como vai ficando, ó. Tá? Nós vamos seguir trabalhando aqui, vamos fazer a volta. E aqui, nós vamos continuar, tá? Nós vamos continuar fazendo pontos baixos aqui, ó, pontos baixíssimos, perdão. Nós vamos continuar, tá? Nós vamos subir os pontos baixíssimos aqui prendendo. Nós vamos continuar fazendo pontos baixíssimos em volta da nossa
aba, vou fazer pontos baixíssimos aqui, tá? E voltar, e vamos parar aqui onde iniciamos. Aí, quando chegar aqui, eu volto com vocês para continuarmos, tá bem? Cheguei aqui, meninas, ó. Fiz toda a volta em pontos baixíssimos, ó. Cheguei aqui, tô perto aqui de onde iniciamos, tá? Vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui, ó, peguei aqui. Sem ficar apertando muito, tá? E aqui está o primeiro ponto que fizemos. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar a minha linha. Cortei aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir, vou introduzir aqui, ó. Olha só onde fizemos o primeiro, tá? Vou puxar essa linha aqui pra dentro. Ó, passei ela aqui dentro. E agora, eu vou voltar aqui nessa, ó. Vou pegar o fio aqui, puxar e passar ele por dentro aqui, ó. Pra gente dar esse acabamento bonito aqui, ó. Pra não ficar aquela coisa estranha. Viu, meninas? E aqui dentro, nós vamos puxar aqui. Vamos pegar o fio, né? E vamos fazer como de costume, tá? Vamos passar ele escondendo aqui, ó. Por entre os fios. Aí, vou fazer aquele mesmo processo, né? Opa. Gente, isso acontece, tá? A pontinha dele parou aqui. Nós vamos fazer, né, o mesmo processo. Puxar, queimar a pontinha. Aqui, com esse aqui, nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Que foi aquele que iniciamos. Vamos puxar por aqui. Vamos esconder a pontinha. Outra coisa, meninas, que eu quero falar com vocês é sobre a aba. Eu achei que a minha aba tava pequena. Gente, é meu cachorro espirrando. Achei que a minha aba tava muito pequena. Então, o que que eu fiz? Eu desmanchei as carreiras de diminuições e fiz mais 4 carreiras, tá? Em pontos normais. Mas se vocês preferirem, tá? Pode deixar do jeito que tá. Mas eu achei melhor, porque na hora que fecha, tá vendo? Porque ela tinha ficado bem mais curtinha assim. Se vocês quiserem deixar, também pode deixar, tá? Eu preferi refazer novamente e fazer ela maiorzinha assim, tá? Olha só que linda que fica, gente. Vou medir pra vocês aqui o tamanho que ficou a aba depois que eu mexi nela novamente. A aba ficou com 14 centímetros e meio, tá, meninas? Olha que lindo. Eu vou arrematar o fio aqui e voltar pra gente colocar os botões, os fechos, tá? Voltei aqui, meninas, fiz o arremate, tá? Da linha, aqui dentro direitinho. E agora, vamos pro fecho, né? Eu tenho 3 opções de fechos aqui. Voltei aqui, meninas, com a nossa bolsa. Eu optei por este fecho, que eu testei os outros e achei que ele ficou mais bonito. E assim vocês também podem fazer, tá? Colocar aqueles, né, que vocês acharem que deu mais certo com a bolsa, que vocês acharam mais bonito. Coloquei aqui também esta corrente. E aqui dentro, vou mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei aqui o forro,
Eu não fiz mostrando, né, como fazer o forro, porque aqui no canal já tem um vídeo ensinando a fazer o forro da bolsa. É daquele mesmo jeitinho, tá? Não tem segredo. Eu fiz, costurei aqui o forro. Lembrando também que se quiser, né, e não colocar em tela, pode deixar sem forro também, tá? Mas eu gosto de colocar forro nas minhas bolsas. A alça, meninas, tem a opção, né, de vocês colocarem corrente. E eu vou mostrar aqui para vocês verem. Que fica muito lindo também. Opa. Fica muito lindo também com a alça de couro, tá? Ou na cor da bolsa. Eu vou colocar aqui a cor preta só para mostrar para vocês. Mas vocês podem, né, adquirir da cor da bolsa que vocês estiverem fazendo, tá? Só para mostrar que também fica bem lindo. E olha só, dá outra diferença, dá outra cara para a bolsa. Ou você pode também optar em ter as duas versões, né? Com a alça de corrente e a alça de couro, que aí quando você for sair, você decide qual alça usar. E olha que linda fica a bolsa, meninas. Lembrando, meninas, de qualquer dúvida, né? Deixa aí nos comentários que eu respondo. Peço também que vocês deixem o seu joinha para eu saber que vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem. E agradeço a cada um de vocês por estarem aqui comigo. E até a nossa próxima aula.